Qual é o valor de logaritmo de 64 na base raiz de 2? Seria o item A, 2? Seria o item B, 4? Ou item C, 6? Item D, 8? Ou item E, 12? Fala galera, tudo certo? Hoje estamos aqui para resolver e aprender, caso você não saiba, mais uma questão de matemática básica, mais especificamente logaritmo. Então hoje você vai aprender como se lê, como se resolve e algumas definiçõezinhas que você não pode não saber, tá? Então, se tu não conhece logaritmo, já começa aí deixando aquele like, se inscrevendo no canal, porque o conteúdo hoje vai ser de qualidade. Olha só, primeiramente, logaritmo, a leitura é feita da seguinte forma, ó. Aqui é um log, que é uma abreviação de logaritmo, então é logaritmo de 64 na base raiz de 2, tá? Então isso aqui é a base. Bora lá. Já que a gente quer o valor disso aí, e a gente não sabe, vou reescrever aqui, ó. Log de 64 na base raiz quadrada de 2. Já que eu não sei qual é esse valor, eu vou chamar de x, que é o valor desconhecido, tá? É o que a gente vai atrás de resolver. Então, primeira coisa, definição de logaritmo. Para começar os cálculos, tem que conhecer como é que transforma isso aqui em uma equação exponencial, que é o contrário da equação logaritmo. A gente vai reescrever da seguinte maneira. Vou dar um exemplo primeiro, ó. Se eu tivesse log de b na base a igual a um x aqui, por exemplo, basta a gente usar aqui a regra do bumbum. Você vai pegar o a e vai elevar ao expoente x e vai igualar ao b, beleza? Então essa daí, ó, a regra do bumbum. Não sei se é assim que teu professor te chamou, tá? Mas o meu me ensinou assim e para mim isso aí memorizou, tá? Diz ele que isso aqui parece um bumbum, credo. Bora lá então continuar. Então veja, esse log aqui, essa igualdade aqui, essa equação logaritmo, ela vai ser reescrita assim, ó. A elevado a x, isso é igual a b, tá? Usando a regra do bumbum. Então, a igualdade da nossa questão vai ficar assim, ó. A gente vai usar o mesmo padrão, ó. Deixa eu até reescrever aqui de novo. A elevado a x é igual a b. Então, aqui, ó, quem é a base? A base é raiz de 2. Isso aqui, ó, vai virar o seguinte. Raiz quadrada de 2 elevado a x. Isso tem que ser igual a quem? Igual a 64. Então, tem que ser igual a 64. Show! Deu para entender? Bora lá então, ó. Continuando aqui. Agora a gente transformou uma equação logarítmica em uma equação exponencial e vai ficar bem mais fácil de resolver ela. Veja só, vamos colocar aqui embaixo. Show. Bem, quando a gente tem uma equação exponencial, nosso objetivo principal é igualar as bases, porque depois que tu iguala as bases, o expoente, que é onde está aqui a incógnita, o valor desconhecido, tem que ser obrigatoriamente iguais, né? Porque quando as bases são iguais, para manter igualdade, os expoentes têm que ser igual, e aí tu vai apenas resolver uma equação, e é essa estratégia que a gente vai usar aqui. Primeira coisa, raiz quadrada de 2 não é legal de se trabalhar, então a gente vai usar uma das propriedades de raiz quadrada, que é a seguinte, ó. Se eu tenho a raiz quadrada de a, eu posso reescrever sem nenhum problema como uma potência. E raiz quadrada de a vai ficar a elevado a 1 sobre 2, tá? Lembre-se que o índice da raiz quadrada aqui, a raiz quadrada, é 2. E o expoente do a aqui é 1. Aí tu usa a seguinte regra. Quem está por fora está por baixo, quem está por dentro tá por cima, tá? É aqui um macetezinho que a gente aprende e leva para a vida. Quem tá por fora tá por baixo, quem tá por dentro tá por cima. Tu monta a fração sem nenhum problema e nunca mais erra. Se eu tivesse, por exemplo, ó, raiz quinta de j elevado à terceira potência, isso aqui iria ficar da seguinte maneira como uma potência, ó. Isso iria ser j elevado. Quem tá por fora tá por baixo, então tu coloca o 5 aqui. Quem tá por dentro tá por cima. Coloco o 3 aqui. Então, j elevado a 3 quintos é a mesma coisa que a raiz quinta de j ao cubo, tá? É só uma técnicazinha aqui que eu aprendi e que eu nunca mais esqueci. Então, eu sempre ensino para os meus alunos, porque se eu não esqueci, provavelmente vai ser útil para eles memorizar. Bora lá então, ó. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com a raiz quadrada de 2. Então, é raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada, qual é o índice da raiz? O índice da raiz é 2, quadrada, 2. Qual é o expoente do 2? O 2 aqui, ó, que está dentro, é 1. Então, usa a regra 2 elevado a. Quem está por fora está por baixo, quem está por dentro está por cima. Então, 2 elevado a
meio. Então, já vou reescrever, ó. Raiz quadrada de 2 aqui vai ser 2 elevado a meio. Mas perceba o seguinte, ó, deixa eu afinar aqui essa ponta que ela está muito grossa. Pronto. 2 elevado a meio. Mas perceba o seguinte, ó, que 2 elevado a meio é apenas a raiz quadrada de 2. Tá faltando quem aqui na minha expressão? Tá faltando o x, que eu não mexi nele, ó. Então, vou repetir aqui. Igual a. Agora, perceba que antes era uma potência onde a base era a raiz quadrada de 2. Agora virou outra potência onde a base é 2 elevado a 1 sobre 2. Agora, eu vou pegar o 64 e vou mudar aqui. Aqui é 64 elevado a 1. Vou tentar reescrever isso aqui como uma potência de base 2. E para facilitar, eu vou aqui fazer a fatoração do 64. Vamos pegar o 64 e vamos fatorar ele. Fazer a decomposição em números primos. Então, veja, 64 dá para dividir por 2, que vai dar 32. 32 dá para dividir por 2, que vai dar 16. 16 dá para dividir por 2, que vai dar 8. 8 dá para dividir por 2, que vai dar 4. 4 dá para dividir por 2, é óbvio, né, que dá 2. E 2 dá para dividir por 2, que vai dar 1. Logo, podemos concluir que 64 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que é a mesma coisa. Veja que é o 2 multiplicado por ele mesmo. É o 2 elevado a 6. 2 elevado a sexta potência. Se eu desenvolvo essa potência aqui, eu volto para 64. Já que é uma igualdade, logo, 64 aqui, eu vou trocar ele por 2 elevado a 6. Percebe que agora está bem mais simples. Saímos de um logaritmo, fomos para uma equação exponencial e estamos melhorando ainda mais essa equação exponencial. Agora tem a mesma base. Próximo passo é desenvolver isso daqui, ó. Isso daqui é uma propriedade de potência. Que geralmente quando a gente está estudando, isso aqui é a quarta propriedade de potência, que é potência de potência. Quando a gente tem potência de potência, a gente deve repetir a base e multiplicar os expoentes. Bora desenvolver ela aqui embaixo, ó. 2 elevado a meio elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a meio vezes x. Ou seja, isso aqui é igual a 2 elevado a 1 vezes x é x. 2 vezes não tem ninguém aqui embaixo é 1. 2 vezes 1 é 2. Então, 2 elevado a x sobre 2. Metade de x, né? Então, deixa eu diminuir aqui. Voltamos lá para a questão, ó. Teremos o seguinte, ó. Isso daqui vai virar 2 elevado a x sobre 2. 2 elevado a x sobre 2. E isso tem que ser igual a 2 elevado a 6. Agora sim tá lindo e maravilhoso. Consegue perceber que a gente tem uma igualdade de potências de mesma base, ó. A base aqui é 2, a base aqui é 2. Para que a igualdade seja mantida, é obrigatório. Logo, pode-se concluir o seguinte, ó, que x sobre 2 tem que ser igual a 6. Porque se as bases são iguais, os expoentes têm que ser igual, obrigatório também. Tem que ser iguais, né? Então, só resolver isso daqui, ó. X sobre 2 igual a 6, faz a multiplicação cruzada. X vezes 1, aqui é 1, né? X vezes 1 é x, igual a 2 vezes 6 é 12. Conclui-se que x é igual a 12. Gabarito que? Gabarito, item E. Bem legal, né? Se você quiser, você pode tirar a prova real. Quer tirar a prova real? Bora tirar a prova real aqui para verificar se isso aqui tá certo. Então, vou apagar aqui para a gente tirar a prova real, tá? O x deu 12, que é o gabarito, item E. Me diga aí se você resolveu de outra maneira. Bora tirar a prova real aqui, só para confirmar nossa resposta. Bem, se a nossa resposta estiver correta, a gente tem que ter essa igualdade aqui verdadeira, ó. Veja, logaritmo de 64 na base raiz quadrada de 2 tem que ser igual a 12. Se isso for igual, a seguinte definição, a regra do bumbum, tem que valer. Ou seja, raiz quadrada de 2 elevado a 12 tem que ser igual a 64. Bora lá calcular isso aqui, ó. Tu pode fazer da seguinte maneira, ó. Quando eu calcular este valor aqui, ó, raiz quadrada de 2 elevado a 12 tem que dar 64. Então, bora desenvolver este lado, raiz quadrada de 2 elevado a 12 e tentar chegar em 64. Se a gente chegar em 64, significa que a nossa resposta está verdadeira. Beleza? Então, bora calcular só essa parte, ó. Raiz quadrada de 2 elevado a 12. Bora desenvolver ela bem aqui, ó. O que a gente tem? A gente tem que raiz quadrada de 2 elevado a 12, isso vai ser a mesma coisa que a gente pode pegar aqui, ó, transformar já a raiz quadrada em uma potência de base 2 para facilitar. Raiz quadrada de 2 como potência a gente desenvolveu, não foi?
isso é a mesma coisa que 2 elevado a 1 sobre 2. A gente resolveu lá no início do vídeo. Isso aqui é elevado a 12. Logo, isso aqui vai ser igual, usando a propriedade de potência, que é potência de potência, você vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Então vai ficar 1 meio vezes 12. Logo, isso vai ser o quê? Ó? Meio vezes 12. Vamos fazer a continha aqui. Ó. Meio vezes 12. 1 vezes 12 é 12. 2 vezes, tem ninguém embaixo, é 1. 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 2, 6. Então, isso será a mesma coisa que 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E sabemos que isso aqui vai dar 64. 64, professor. Pronto, 64. Veja, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Então, isso daqui, ó, dá 64, que é igual a 64. Logo, a nossa resposta está verificada. Bem legal, né? Então, galera, chegamos aqui ao final do vídeo. Vou deixar duas questões linkadas aqui para você continuar estudando. A primeira questão, essa aqui de cima, é do mesmo assunto dessa questão. Então, veja se você aprendeu direitinho. E a segunda aqui é uma questão bem bacana e desafiadora que tem muita gente errando. Então, escolhe uma das duas e bons estudos. Tchau!